Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Boa tarde. Então, vamos dar aqui a abertura dessa audiência pública convocada pela nossa Comissão de Cultura para tratar, dentre outras coisas, mas fundamentalmente, do edital lançado pela SESEC, pela Secretaria Estadual de Cultura, sobre os arraiais. E para a gente falar um pouco também dessa manifestação cultural e popular, das mais importantes aqui para o estado do Rio de Janeiro. Não posso deixar de falar que essa manifestação cultural, além de muito tradicional, muito estratégica, ela tem contribuído muito para a economia do estado do Rio de Janeiro, né? Nós temos costureiras, aderecistas, músicos, que, de certa forma, sobrevivem dessa manifestação cultural que é tão importante para nós. E a gente celebra o fato da Secretaria Estadual de Cultura ter lançado esse edital agora no último ciclo. Então, para a gente poder avaliar, analisar, ouvir, fazer a escuta também, a gente resolveu fazer essa audiência pública. Então, de pronto, eu queria convidar para fazer parte aqui junto conosco a secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, a senhora Daniele Barros, para compor aqui conosco. Convidar também o senhor Rodrigo de Souza, presidente da Festilha do Rio de Janeiro, que é uma das federações, para compor a mesa aqui. Chamar a senhora Cris Grujão, presidente da Aquarrio, que é uma outra federação. Chamar também para compor, ela que é da Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores do Rio, a senhora vereadora Tatiana Roque. Saudar aqui a presença de todas as pessoas. Queria aqui registrar a presença do meu querido companheiro, amigo, ex-deputado federal Carlos Santana, que está aqui presente conosco também. E a gente vai fazendo o registro da presença de todos e todas ao longo da audiência pública. Vamos lá. Então, eu vou abrir aqui primeiro para fazer uma saudação, para fazer a fala inicial, à secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, a senhora Daniele Barros, para a gente falar aqui sobre a questão do edital, né? O edital que foi lançado recentemente. Vou abrir aqui para a senhora fazer o uso da palavra, secretária. Eles vão dar um microfone? Cadê o microfone? Aqui, ó, secretária. É só abrir aí o microfone. Isso. Som, isso. Desculpa, não tinha visto, aqui estava escondidinho. Boa noite, acho que boa tarde ainda, né? Quase boa noite. Feliz de estar aqui participando desse momento dessa audiência pública, que traz um tema que para a gente é muito especial e é muito relevante. Nós que já estamos quase há 7 anos à frente da Secretaria de Cultura, a gente vem ao longo desses 7 anos, após o destravamento do Fundo de Cultura, de fato fortalecendo os movimentos culturais, que é a missão daquela casa está lá para promover cultura. Uma vez que ela não fizer isso, não existe razão dela existir. E ao longo desses 7 anos, a gente vem olhando para todos os movimentos culturais do Estado, mas especialmente para aqueles movimentos que são os movimentos que refletem as manifestações culturais, que ora estavam esquecidas, abandonadas, ora estavam morrendo no estado do Rio de Janeiro, exatamente pela falta de um recurso, pela falta de uma ação estruturante, e que ao longo dos últimos anos a gente vem, em função da continuidade das nossas ações, que vêm sendo repetidas, a gente vem, de fato, ressuscitando algo que estava morrendo no estado do Rio de Janeiro. Eu olho exatamente para o movimento da Folia de Reis, que estava nesse lugar.
e que somente nesse ano nós fomentamos mais de 200 grupos de folia de reis no estado do Rio de Janeiro, folias de reis da capital, folias de reis do interior. Acabamos de realizar na cidade de Valença, que é uma cidade que reúne mais de 18 folias, né, o nosso Festival Estadual de Folias, e realizamos aqui no Teatro Municipal, no dia 31 de janeiro desse ano, instituímos esse dia, e quem sabe, deputada, daqui a pouco terá um projeto de lei que, de fato, institua isso por essa casa, o dia da Folia de Reis, o dia desse encontro, o dia sempre a última sexta-feira do mês de janeiro. Então, nós conseguimos lotar aquele teatro com mais de 2.000 foliões, o teatro que comporta 2.200 pessoas, tinha gente em pé, e a gente olha para essa realidade, sabe que essa realidade só é possível porque um dia a Secretaria de Cultura olhou para uma manifestação que estava abandonada e resolveu fomentar, resolveu, de fato, encontrar com essas pessoas que produziam esse tipo de cultura e dizer: tem lugar e vez para vocês aqui, naquilo que a gente chama de política pública fluminense, que precisa chegar em todos os lugares. Eu trago o exemplo da Folia de Reis, né, mas eu poderia trazer muitos outros exemplos, mas vou me deter a esse, para chegar no tema dessa audiência, que são exatamente os grupos que fazem os arraiais juninos, julinos, agostinos, no estado do Rio de Janeiro. É importante a gente dizer que sempre construir uma convocatória, construir um edital e colocar uma política pública de pé é sempre muito desafiador, especialmente quando a gente lida com cultura, porque você lida com muitos grupos, com muitas realidades. Então, quando a gente começou a fazer isso lá atrás, antes da gente construir a convocatória, nós abrimos um espaço de escuta dentro da Secretaria de Cultura. As audiências aconteceram dentro da própria Biblioteca Parque, que é a sede, que é a nossa casa, e nós começamos a ouvir aquilo que era a necessidade dos grupos. Nem tudo que a gente escuta e que a gente sabe que é necessidade, a gente tem condição de fazer. Eu falo que muitas das vezes a gente tem o desejo, mas o desejo passa por um crivo jurídico, por uma procuradoria, e nem tudo que às vezes aquele grupo junino aponta como necessidade, no final do processo aquilo está ali espelhado numa convocatória. Mas, ao longo dos últimos anos, a gente vem sempre amadurecendo os nossos instrumentos para cada vez ele poder encontrar mais com a realidade e com a necessidade dos grupos juninos. Já se foram alguns anos, né, realizando esse edital. A gente tem uma métrica muito positiva, que é com relação à prestação de contas por parte dos fazedores de cultura, que são os foliões do mundo junino, com relação ao compromisso com esse dinheiro público. Como em toda convocatória, né, a gente chega, às vezes, no final do processo, tem um ou outro que fica no caminho, né, e uma vez que esse um ou outro fica no caminho, ele fica impossibilitado de receber um novo recurso. Então, os prejuízos é para a própria proponência. Mas, de fato, a gente tem muito orgulho de ter construído isso junto com o setor e da gente estar fomentando e estar podendo olhar que o mundo junino voltou para o calendário da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro. Quero deixar aqui minha saudação a todos os companheiros que me ajudaram a fazer isso, permitir que os outros colegas da mesa também façam as suas saudações. Então, logo a gente possa ter a palavra de novo, a gente pode mostrar, inclusive, estou aqui com a Tatiana, estou aqui com o Léo, a gente pode mostrar os números dos editais, quantas pessoas beneficiadas, o valor que cada um recebe, está todo ele ali para a gente poder dividir com vocês. Obrigada. Obrigado, secretária. Eu vou passar a palavra agora para a vereadora Tatiana Roque, da Comissão de Cultura da Câmara de Vereadores do Rio. Aperta aí, ó. Acho que tem que apertar. Foi? Isso. Alô, alô, agora foi.
Bom, primeiro, gente, quero agradecer aqui o convite, saudar essa iniciativa da deputada Verônica Lima, da secretária Daniele Barros, e dizer que nós, lá na Câmara dos Vereadores, estamos criando um programa de valorização, de fomento aos arraiais e às quadrilhas, né? Justamente por isso que eu estou aqui. A gente está com uma série de projetos de lei em discussão, né? Inclusive com algumas pessoas que estão aqui presentes também. Tenho ido regularmente, confesso que não conhecia o suficiente e agora estou impressionadíssima com o que as quadrilhas, os torneios de ensaio mobilizam aqui na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho ido mais na cidade, porque eu sou vereadora do município, mas imagino que no estado seja tão forte quanto, ou ainda mais, né? Então, gente, é uma manifestação cultural, popular, tradicional, importantíssima para a população do estado do Rio de Janeiro, e é essencial que tenha essa valorização, porque quando a gente fala de cultura, e o estado do Rio de Janeiro é um estado com muita vocação cultural, uma das nossas principais economias é a cultura, é a economia criativa, a gente tem que falar de todas as formas de cultura. E a cultura tradicional é importantíssima, porque se trata da valorização da nossa identidade, né? Então, é muito importante que tenham esses projetos. Na Câmara dos Vereadores, nós já estamos caminhando indicações legislativas, projetos de lei para a valorização de quadrilhas, de arraiais, torneios de ensaio que nós temos frequentado já ultimamente no município do Rio de Janeiro. Então, contem comigo como vereadora para implantar essa política no município do Rio de Janeiro, e estou muito feliz de ver aqui que a política estadual está de vento em popa por iniciativa da deputada e da secretária. Então, é um prazer estar aqui, contem comigo. Obrigada. Obrigado, querida vereadora Tatiana Roque. Antes de passar a palavra para os representantes, né, dos movimentos sociais, eu queria fazer uma breve fala, um comentário. Eu acho que a maioria, se não todas as pessoas que acompanham o nosso mandato, sabem da conduta assertiva que a gente tem tido até aqui no processo de escuta democrática, que um mandato que tem responsabilidade com a pauta cultural precisa ter. Eu acho que a gente teve, né? Nós fizemos assim uma série de audiências públicas. Felizmente para nós, a gente sempre pôde contar com a presença da secretária Daniele Barros em todas as convocatórias que nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa para debater as boas políticas públicas. Eu nunca escondi de ninguém, é público e todo mundo sabe que eu sou uma deputada de oposição. Agora, eu sou uma pessoa que acredito na política. Eu acho que a política ela tem que ser exercida com responsabilidade. Não necessariamente você vai fazer política só com quem pensa igual a você. A política é a arte de você conciliar os interesses da sociedade. E algumas semanas atrás, eu não posso deixar de falar isso, né? Nós vimos um ataque absurdo que a Comissão de Cultura, o nosso mandato, mas, sobretudo, os arraiais sofreram. E esse ataque, evidentemente, ele só pode vir de quem tem absoluto desconhecimento do que significa os arraiais e essa cultura popular aqui no estado do Rio de Janeiro. Bom, além de ser uma cultura das mais importantes, que versa sobre a nossa diversidade, que está presente em vários territórios do estado do Rio de Janeiro, a gente pôde, desde sempre, em todos os editais, fazer uma aferição, secretária Daniele, sobre o impacto ou os impactos econômicos positivos que tem na hora da gente lançar um edital. Primeira coisa que eu queria dizer é que a secretária nunca deixou de reconhecer e valorizar e citar o fato da gente ter sempre recursos também do governo federal. Agora, os recursos que vêm do governo federal, eles vêm para se transformar em política pública. Não adianta ter recurso da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc, porque a gente vê por aí, por esse Brasil de meu Deus, o dinheiro chegando e não virando política pública. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente está fazendo a nossa parte.
como presidente da Comissão de Cultura, cobrar, fiscalizar, fazer audiência pública, debater, fazer a escuta. A secretária vem, escuta, busca agir com transparência, demonstrando o que está sendo feito. Isso é a boa política. E não precisa ser igual, nem pensar igual, para fazer a boa política acontecer. Então, eu, de fato, repudio o ataque que foi feito aos arraiais, que foi feito a essa manifestação cultural, né? Porque quem fez não conhece essa realidade. A gente está falando de centenas, talvez e certamente milhares de pessoas que são impactadas, né, positivamente. A gente pode falar aqui de uma série de profissionais. Quando a gente faz um arraiá, quando a gente faz um ensaio, a gente está falando das nossas aderecistas, a gente está falando das nossas costureiras, a gente está falando dos nossos locutores, a gente está falando dos nossos músicos, a gente está falando dos nossos bailarinos, dos nossos dançarinos, a gente está falando do pequeno comércio ambulante e dos trabalhadores da economia solidária, que todos são movidos. Se a gente está botando 13 milhões de reais no edital de arraiais, vocês podem ter certeza, porque os números, eles falam por si só. Todas as vezes que a gente lança um edital, a gente faz um estudo, que tem um pedacinho lá que é para estudar o impacto positivo, e o impacto é o quê? Sempre positivo. A cada R$1 investido, a gente tem mais 3, 4, 5, 6, 7 reais circulando na economia daquele território. Então, falar dessa manifestação, se fosse só para defender o direito que o povo tem de ser feliz, de celebrar sua cultura, já estaria mais do que justificado colocar esses recursos à disposição. Mas a gente está falando da nossa cultura, da nossa identidade, do direito que a gente tem de celebrar e ser feliz, mas a gente está falando também do emprego das pessoas. Por isso que eu acho que o movimento de arraiais merece todo o respeito. E é isso que a gente está fazendo nessa audiência aqui. A gente está demonstrando para quem quer debater e para quem quer, de fato, entender essa realidade, a gente está dando a oportunidade na tarde de hoje. Que bom que nós estamos aqui, né? Celebrando também esse momento, enaltecendo e fazendo aquilo que é o nosso trabalho, de fiscalização, de debate, né, e de busca também de transparência, demonstrando o que a gente está fazendo com o dinheiro público. Então, quero agradecer a presença de todos vocês aqui na tarde de hoje. Obrigado. Sem mais nem longas, vou passar aqui a palavra para uma das representações dos movimentos culturais dos arraiais, a nossa querida presidenta da Aqua Rio, a Cris Grujão. Tá ligado, pode falar. Pode falar. Pode falar alto que vai sair. Não saiu? Aperta de novo aí. Vai. Oi, agora foi. Boa tarde. Obrigada, deputada. Boa tarde, secretária. Obrigada a todos que estão aqui presentes hoje. O Movimento Junino Unido. É por aí que a gente consegue alguma coisa. Eu vou ler um texto aqui que foi escrito justamente falando sobre o que aconteceu aqui nessa casa, né, de um nobre deputado. Hoje eu ocupo essa tribuna para falar em nome de milhares de cidadãos cuja vida foi forjada no calor das fogueiras, na disciplina dos ensaios e na grandiosidade das quadrilhas juninas. Recentemente, ouvimos um representante dessa casa uma fala que tentou reduzir o edital de fomento às quadrilhas a um escárnio do dinheiro público. Ouvimos a banalização de uma tradição de mais de 200 anos. O nobre deputado disse que quadrilha custava somente tempo para pendurar retalhos, que agora tem valor de roupa de grife, que é frivolidade, enquanto o povo sofre. A ignorância, quando dita em voz alta, soa como um fato, mas quando proferida por um representante do povo, torna-se um desserviço à verdade e à economia do nosso Estado.
Por isso, trago hoje não apenas a indignação de quem conhece essa realidade, mas a luz dos fatos. Aos que desconhecem a história, é fundamental lembrar que as quadrilhas não nasceram ontem, elas chegaram no Brasil na década de 1820, trazidas pela corte que habitava exatamente este Rio de Janeiro. O que o povo brasileiro fez foi o seu maior milagre. Pegou a dança dos nobres, colocou nos pés de quem pisa nesse chão e transformou na mais pura expressão da nossa identidade. Hoje, no Brasil inteiro, o São João movimenta mais de 7 bilhões de reais por ano. Cada integrante de uma quadrilha demanda uma produção complexa, figurinos que exigem tecidos variados, cristais bordados, acessórios, profissionais de diversos segmentos. Isso não é retalho pendurado, é uma cadeia produtiva integrada, onde dezenas de profissões trabalham em sinergia. Cada profissional é integrante envolvido e é um contribuinte, que eu acho que isso é o mais importante. Cada um deles paga impostos. Cada um deles é um cidadão que gera renda, consome, circula dinheiro na economia local. Quando o edital Arraiá Cultural do Rio de Janeiro distribui recurso para 130 projetos, não está apenas financiando apresentações, está injetando capital em uma rede econômica que se estende por bairros inteiros. O dinheiro entra na conta do produtor e no dia seguinte está na loja de tecido, nos armarinhos, no sapateiro, figurinista, costureira, nos produtores musicais, nos maquiadores, no marceneiro, eletricista e transportadores. Está na padaria, no posto de gasolina, no comércio de rua. Há um impacto econômico direto, a remuneração de quem trabalha. Há um impacto econômico indireto, o consumo de insumos, serviços e logística. Há um impacto econômico induzido, o giro desse dinheiro na economia local, multiplicando-se através de consumos de bens e serviços. Há um impacto fiscal. Cada um desses profissionais continua pagando imposto sobre suas compras e suas atividades. O nobre deputado comparou o edital com suas emendas parlamentares, como se fosse a mesma coisa. Não são. Emendas parlamentares são instrumentos de poder político. Editais de fomento cultural são políticas públicas e desenvolvimento territorial. Enquanto suas emendas beneficiam instituições específicas, o edital Arraiá Cultural distribui 10,5 milhões de reais para 130 projetos em todo o Estado, movimentando a economia em bairros que, de outra forma, seriam invisíveis. Em um momento de baixa temporada no calendário turístico do Rio de Janeiro, são as festas juninas que movimentam o comércio local, geram renda para pequenos negócios e mantêm um giro econômico em territórios muitas vezes esquecidos pelo poder público. O nobre deputado fala em centenas de milhões desviados. A realidade é 10,5 milhões de reais, 130 projetos, transparência total. Cada real é prestado conta, e isso é o oposto de desvio. É investimento público com retorno mensurável. Mas há algo que o nobre deputado não compreendeu, e isso é o mais grave. Há grupos ativos há mais de 60 anos que realizam um trabalho fundamental, a imersão de jovens em uma cultura que exige disciplina, educação, comprometimento genuíno. A quadrilha é um organismo vivo que transforma. É o adolescente que vira coreógrafo, é a costureira que se descobre artista, é o bairro que se transforma em palco. Esses grupos recrutam pessoas de todas as idades, em diversos bairros da cidade, criando um senso profundo de pertencimento e autoestima. Há madrugadas de costuras, ensaios na rua, viagens em ônibus cheios de alegrias e ansiedade, para 4 ou 5 apresentações numa mesma noite. A história de pessoas que atravessaram a cidade com um figurino na mochila e brilho nos olhos, por puro amor à sua comunidade. Há jovens que encontram nessa tradição não apenas lazer, mas formação, identidade e esperança. Em 24 de junho de 2024,
o presidente da República sancionou a Lei 14.900, reconhecendo oficialmente as quadrilhas como manifestação da cultura nacional. Não se trata de uma opinião política. Trata-se de reconhecimento de Estado. O Brasil inteiro reconheceu. O nobre deputado não. A sofisticação de uma sociedade não se mede apenas pelos grandes arranha-céus, mas pela forma como ela preserva, financia e respeita suas tradições. O São João é tradição que pulsa, que cria rede, que salva vidas. Atacar ou fomentar a cultura popular com argumento despretensioso, de desperdício, é retórica, vazia, de quem desconhece a realidade do próprio povo que julga representar. É o discurso de quem reduz a complexidade de uma cadeia produtiva a retalhos e algodão doce. As quadrilhas do Rio de Janeiro exigem respeito. A economia criativa fluminense exige respeito. Os 130 projetos contemplados pelo edital, com seus milhares de integrantes, cada um deles com um contribuinte, um cidadão, continuarão dançando, gerando emprego e mantendo nossa cultura viva, com transparência, com rigor e com dignidade. Quer a ignorância aceite, quer não. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Muito obrigado pela sua fala. Onde é que eu assino embaixo desse texto aí? Vou passar a palavra aqui para o senhor Rodrigo Alves, presidente da Festilha do Rio de Janeiro. Ei, som. Ei. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a toda essa mesa, a vereadora, a secretária, a deputada, minha colega Cris, e a todos os colegas que estão aqui hoje, nessa tarde tão importante. E dizer, deputada, que esse edital, a importância dele hoje, ele não é muito importante, não, ele é mais que muito. As quadrilhas, antes da senhora chegar, a deputada, antes da secretária chegar, a secretária, o Estado do Rio de Janeiro tinha nada mais que nada menos que mais de 600 quadrilhas aqui no Rio. Foi se acabando. Graças a vocês aqui hoje, a senhora como deputada e ela como secretária, colocando esse edital na rua, nós voltamos a ter uma crescência muito grande. As federações do Rio, éramos só 6 federações. Hoje a gente já chega ao número de 15, que vai passar, se Deus quiser. As quadrilhas, no primeiro edital, nós estávamos preocupados porque não tinha 100 quadrilhas para ser contempladas. No primeiro edital, a senhora lembra, secretária? Não batia o número de 100. Hoje, graças a Deus, esse número ultrapassa. Não existia mais quadrilhas infanto no Rio de Janeiro. Hoje, praticamente todas as federações têm quadrilhas infanto filiadas e o concurso de infanto voltou a acontecer no Rio. O edital, como a minha colega Cris falou, contempla 130, mas ele não só contempla 130. Esse edital contempla nada mais que nada menos 250 segmentos. Porque o projeto de 200 mil, ele contempla mais 8 quadrilhas, que também recebe junto ao edital, daquelas que não são contempladas no primeiro edital de 60. Ela tem o direito, na segunda rodada, de ser contemplada pelas federações. Então, é um edital de 250 contemplado no estado todo. E isso engrandece muito. Engrandece porque o nosso estado precisava que alguém acordasse e olhasse para esse movimento que estava ali ao tempo todo, pulando fogueira, mas não chamava a atenção de ninguém. E graças a Deus, a decisão de colocar Daniele Barros na secretaria. Secretária, eu vou abrir uma coisa para a senhora, que quando a senhora assume a secretaria, muitas pessoas achavam que a senhora não iria dar nenhum link de secretária como a senhora é hoje. Porque as pessoas pontuaram que estava sentado na cadeira mais uma professora evangélica que não ia. E a senhora mostrou para todo mundo que, dependente
da religião da senhora. A senhora abraçou esse Estado como toda a cultura, independente de religião e de opção sexual. A senhora abraçou como ninguém. Então isso, eu tiro muito meu chapéu para a senhora, porque a senhora foi uma guerreira. Essa deputada que aqui está, eu não esqueço nunca o dia que nós chegamos aqui. Chegamos aqui com todas as federações, na verdade, para tentar achar um caminho. Entregamos na mão dela simplesmente um monte de problema. E ela nem sequer conhecia assim, ela falava, não, então, eu sou presidente da Comissão de Cultura, e o que eu puder fazer, eu vou fazer. E eu lembro que o Sim, presidente do Troféu Ana Ria, falou para ela, deputada, nós estamos com quadrilhas que nós precisamos mandar para fora do Estado, que nunca conseguimos ir. Ela falou assim, ó, vamos lá, para um Estado é responsabilidade minha, eu resolvo. O vizinho, tadinho, naquele dia ele deu azar, que era a geração Realce, e era quem queria viajar, e ela, sem saber qual era a quadrilha, ela falou, Brasília é responsabilidade minha, eu dou os ônibus. E ela cumpriu, ela nem sabia de quem era, e ela cumpriu. Então ali, eu vi que eu tinha, de verdade, uma presidente da Comissão de Cultura que ia lutar e brigar. Para encerrar minha fala, eu digo, se no próximo mandato da senhora deputada, que Deus, Papai do Céu, há de conduzir a senhora a voltar a essa casa, que eu acho que as pessoas que fazem cultura, que trazem a política como uma coisa certa, tá? Vai voltar a senhora nessa casa, eu tenho certeza que não só a senhora, como sua equipe vai trabalhar incansavelmente para que esse edital vire lei para todas as quadrilhas. Secretária, para a senhora, se Papai do Céu achar, e a senhora e o próximo governador achar que a senhora tem que estar nessa cadeira como secretária, eu tenho certeza que a senhora não vai mais tirar de letra, a senhora vai à frente muito mais do que a senhora já foi. A senhora escreveu história no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigada, meu querido Rodrigo. Eu queria só registrar que no ano de 2023, no primeiro ano nosso de mandato, a gente apresentou uma série de legislações de fomento. E o PL 2579 de 2023, ele já está circulando aqui nas comissões da Assembleia Legislativa, um projeto muito assertivo, né, que a gente já podia ter votado, né, porque foi falado aqui e está correto, né, está correto, a gente conseguiu nesse último ciclo, na gestão da secretária Daniele Barros, apresentar uma série de iniciativas através de editais, mas eu tenho certeza que ela concorda comigo, e todo mundo que está aqui na mesa concorda também, vocês aí embaixo, acredito eu, que a gente não pode ficar, de certa forma, refém da gestão. Porque hoje a gente pode ter um gestor bom, uma gestora boa, amanhã pode não ter. Hoje você pode ter um prefeito bom, amanhã você pode ter um prefeito ruim. Hoje você pode ter um governador bom, amanhã você pode ter um governador ruim. A gente não pode ser refém, nem de deputado, nem de gestor, nem de prefeito. A gente tem que garantir o nosso direito na lei, né? Então, vocês sabem da dificuldade, muitas vezes, que é reconhecer e valorizar as nossas manifestações culturais, né, por parcelas dos políticos que a gente tem na sociedade brasileira, mas eu acho que quando chegar a hora a gente vai lotar essas galerias aqui, vai mobilizar muito, né, e sensibilizar o restante aqui da Assembleia Legislativa para a gente conseguir aprovar essa legislação que é muito importante para a economia e para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, o PL 2579, eu estou trabalhando muito para que ele venha à pauta e para quando ele vier à pauta, a gente conseguir aprovar ele e garantir direitos. A gestão vai botar os editais na rua, mas no cumprimento da lei. Eu acho que assim, para nós, nos dá uma segurança e um direito adquirido, tá bom, pessoal? Bom, eu vou passar a palavra agora de volta para a secretária, que vai fazer uma breve apresentação, acho que 10 minutos, né, secretária? Tá, então... Parabenizar e me colocar de novo à disposição.
Obrigado, vereadora. Vamos só tirar uma foto aqui antes de você ir? Chega para cá. Chega para cá. Enquanto isso, eu queria pedir o Léo para vir me auxiliar aqui. Léo, pode subir aqui e começar a falar, enquanto a gente tira a foto aqui rapidinho. O Léo está em todas as audiências, né, Léo? O Léo é... Chega para cá. Feito. Obrigado, vereadora. Obrigada. Parabéns aí pelas iniciativas já na Câmara do Rio. Está me acompanhando aqui nessa audiência também a Tati e o Léo. O Léo é o coordenador da nossa política de fomento, lá da Secretaria de Cultura, e a Tati é a nossa presidenta da comissão, né, que, de fato, coordena ali uma equipe que dá conta de colocar de pé todas essas convocatórias. É importante dizer que são mais de 65 convocatórias ao longo desse tempo. Dessas 65 convocatórias, somente uma, né, hoje está sob estado, que é o nosso edital de Cultura e Fé. Então, a gente entendeu que esse edital era importante que passasse por todos os órgãos de controle, porque, como é um edital que trabalha com um tema que é muito sensível, era importante que ele fosse auditado por todos os outros órgãos antes da gente continuar avançando com ele. Mas, de fato, todas as outras convocatórias foram muito bem-sucedidas, essa também será, mas foram muito bem-sucedidas, e a gente quer, de fato, prestar contas, olhando agora para essa última convocatória de Arraiá lançado. A gente está lá trabalhando, né, trabalhando no mérito das propostas, trabalhando lá, olhando para a documentação, trabalhando também já na possibilidade de, tão logo a publicação do resultado, a gente também publique, né, e é um compromisso que a gente vai assumir em plenário aqui com todos os senhores, a possibilidade do ressarcimento de valores, né, após a publicação do resultado de valores, né, utilizados para colocar o Arraiá de pé, porque muitas das vezes não há aquele casamento ideal, né, do cronograma, de quando a gente paga e de quando a quadrilha precisa estar pronta para se apresentar. Então, nós já entendemos que é preciso a gente, juntamente com publicação de resultado, a gente também permitir a possibilidade do ressarcimento, né, de pessoas que já empregaram algum nível de, ou que empregarão algum nível de recurso para poder colocar o seu movimento de pé, mas nós estamos lá trabalhando incansavelmente para isso. Antes de passar a oportunidade para o Léo e para a Tati, que vão falar e não vão gastar mais do que 10 minutos para trazerem os dados, especialmente da convocatória desse ano, é importante a gente dizer que o movimento junino, ele não é só um movimento fluminense. Inclusive, ele é até um movimento muito nordestino. E ele é tão forte no nosso país que, inclusive, o Congresso Nacional, ele organiza o seu calendário olhando para esse movimento junino. Em algum momento, né, o presidente do Congresso Nacional permite que os deputados que são exatamente dessa região do Nordeste possam ter uma flexibilização de votarem, inclusive em matérias importantes, não estando no plenário, em função do movimento cultural do Arraiá. Então, assim, um movimento que dita um regramento para o Congresso Nacional não pode ser descredibilizado por qualquer que seja a pessoa. Um movimento, né, que altera a cronologia da própria política não pode ser desvalorizado por qualquer que seja o cidadão. O movimento não pode ser comparado a nada outra coisa que não seja cultura. Então, assim, a gente tem muita convicção do trabalho que a gente tem feito na Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa. A gente tem muita convicção de que a gente está, de fato, desconcentrando, democratizando os recursos da cultura, permitindo que eles cheguem em todas as proponências que têm mérito no seu projeto. Nós temos compromisso com o mérito do projeto. E nós temos compromisso com a adimplência do projeto.
No meio desse caminho, deputada, infelizmente, tem muita gente que faz coisa bacana, tem muita gente que tem mérito, mas que não tem o compromisso com a adimplência, que não consegue organizar o seu projeto, porque, infelizmente, o seu projeto também precisa ser o seu negócio. Eu brinco com as pessoas que tem gente que me olha e fala assim, mas secretária, prestar conta é muito difícil. Eu falo, não tem jeito, não é o dinheiro da sua casa, não é o seu dinheiro, é o dinheiro que é de todo mundo. E não é um bicho de 7 cabeças. É conta de padaria, botou lá, vai gastar R$100 com som, tem que ter uma nota de R$100 com som. Poxa, mas o som eu pensei que ia gastar R$100, mas eu economizei e gastei 80. Eu perco aqueles R$20? Não. Você readequa para usar aqueles R$20 aonde você pensou que ia usar menos e vai usar mais. Mas pode isso? Pode, só precisa avisar. Só precisa justificar. Então, é igual a vida de dona de casa, que faz a lista do mercado e vai para o mercado para comprar aquilo e, no final das contas, faz aquela consolidação. Olha para a lista, para o dinheiro que levou, para entender o que comprou. Não é bicho de 7 cabeças. Então, assim, é importante a gente reforçar isso, porque a gente não tem compromisso com aquelas pessoas que não têm compromisso com o dinheiro público, mas a gente tem compromisso com aquelas pessoas que fazem cultura e respeita o dinheiro público, que é o dinheiro de todo mundo. Vou passar aqui para o Léo, fica à vontade, Léo. Vamos receber o Léo com uma salva de palmas, a Tati. Obrigado, secretária. Boa noite. Eu vou iniciar rapidamente falando sobre impacto financeiro e econômico, né? Que a gente, como deputada, trouxe, a mesa falou como um todo. E é muito importante, porque quando a gente fala sobre investimento em manifestações tradicionais, em cultura popular, por muitas vezes isso fica no discurso do auxílio, da ajuda. E aí, quando a gente olha para a nossa execução da Lei Paulo Gustavo, do nosso edital de manifestações tradicionais, em que a gente colocou 1.600.000, a gente observou num estudo da Fundação Getúlio Vargas que a gente fez um impacto econômico direto de R$9.900.000 na economia fluminense. Então, investir na cultura popular é investir também na formação direta de 169 empregos formais diretamente realizados pelos editais, pelos projetos financiados somente de manifestações tradicionais. Repete, Léo, o dado todo. Vamos lá. Tem hora que até eu fico impressionado com o que a gente faz. Então, um investimento de R$1.600.000 do edital de manifestações tradicionais fez um impacto econômico direto na economia fluminense de R$9.900.000 e a criação de 167 postos de emprego formais. Isso é investimento com dinheiro público de forma séria. Nas pessoas que merecem e que já realizam isso sem ter o recurso do Estado. As manifestações tradicionais e a cultura popular, ela existe por si só. O Estado exerce a sua obrigação legal quando ele investe na cultura popular, porque ela já tem por sua força a sua existência, e ela já cria emprego e ela já faz investimento. E aí, quando a gente também falando de dinheiro público, muitas vezes as pessoas pensam em impostos, né? Ah, está tirando o dinheiro dos impostos e tudo mais. Esses mesmos projetos, com 1.600.000 investidos, geraram em impostos estaduais, federais e municipais 2,6 milhões. Então, mais daquilo que nós investimos retornaram para os cofres públicos por meio de impostos. Tá? Então, pensando nessas questões voltadas ao investimento do financiamento da cultura no estado do Rio de Janeiro, que a gestão fez o destravamento do Fundo Estadual de Cultura em 2020, no momento de pandemia, em que todos estavam mais precisando de recurso. Aquilo que por muitos anos foi tentado e nunca foi conseguido, foi feito o destravamento do Fundo Estadual de Cultura e o primeiro edital, que foi o Cultura Presente nas Redes 2, colocando dinheiro direto para os fazedores de cultura que estavam em casa, sendo o setor mais impactado pela pandemia. A gente também está falando de um momento de retomada de pandemia, que foi quando esse edital inicia. E aí, para falar sobre a cronologia desses editais, ninguém melhor do que a Tati para falar sobre isso,
mas é nesse momento de retomada da cultura que se iniciam os editais de Arraiá Cultural em 2022, após a gente ter conseguido executar a cultura presente, executado a Lei Aldir Blanc, faz os editais de carnaval e logo em seguida a gente lança o nosso primeiro edital de Arraiá, mostrando a importância desse movimento para a cultura fluminense. Vou passar a palavra para a Tati e depois a gente está aí também para tirar dúvidas e tudo mais. E aí acho que a gente pode ir passando o slide. Alguém vai ajudar a gente com isso, né? Por favor. Boa tarde Pode passar. a todos, a todas. Bom, a secretária já falou muito bem, o Léo também, os colegas aqui das federações também já falaram. Nosso edital de Arraiá, o primeiro, surgiu em 2022 com uma política pública inédita da SESC-RJ. Foi nesse momento de retomada, de valorização das nossas manifestações populares, das culturas tradicionais, né? As federações sempre estiveram lá presentes na secretaria, através de seus representantes, buscando esse diálogo. A secretária e todos nós também sempre estivemos abertos ao diálogo, e eles demonstraram a importância e como que eles precisavam que essa política pública fosse instituída, né? Pode passar, por favor. Nós fizemos o primeiro edital no ano de 2022, foram 115 vagas, um investimento previsto de 7.250.000, divididos em duas categorias, que era a categoria de apresentações individuais de quadrilhas juninas e a segunda categoria para os festivais organizados pelas federações e associações. Pode passar também. Esse formato se manteve até o ano passado, esse formato de duas categorias, uma de apresentação individual e uma para os festivais. Aí fizemos em 2022, em 2023 fizemos a segunda edição. Nessa segunda edição, nós não preenchemos todas as vagas e teve uma sobra de recursos. Assim como no primeiro, teve uma pequenina sobra de recurso no primeiro edital, porque, como o Rodrigo apontou, eles estavam preocupados, não tem tantas quadrilhas. Então, nós tínhamos 100 vagas para as apresentações individuais no edital de 2022 e foram preenchidas 91, ficaram sobrando ali um pouquinho. No edital seguinte, já em 2023, a gente teve essa sobra de vagas e as federações e associações buscaram a secretaria para falar. Foi documental, a gente agora tem as associações, tem as quadrilhas, reabre o edital, secretária. Só que aí não dava para reabrir o edital, então foi lançada uma nova convocatória, ainda no ano de 2023, para cobrir essa sobra de recursos. Então, em 2023, tivemos 2 editais, o Arraiá Cultural 2 e o Arraiá Cultural 3, e fechamos todas as vagas disponíveis. Em 2024, repetimos, já era um grande sucesso o edital de Arraiá Cultural, e a partir de 2025, o edital passou por uma mudança no seu formato, né? Nós vínhamos desde 2022 com um formato de comprovação de trajetória. A análise era pelas comprovações do portfólio, os vídeos, as fotos, os troféus, todas as ações que aquelas quadrilhas e aquelas associações já tinham realizado no seu histórico. E, a partir de 2025, esse formato muda para o projeto, né, a escrita do projeto. E essa mudança ela veio também da gente perceber o amadurecimento das quadrilhas e das associações na execução das suas propostas culturais. E, a partir desse ano, veio uma nova mudança nesse edital, que é a inclusão de uma terceira categoria, e aumentando o valor. O valor vinha sendo replicado desde 2022, desde o primeiro edital, um valor global de 7.250.000 para 115 projetos, 100 de quadrilhas juninas e 15 de associações, federações ou ligas para a realização dos festivais. E, a partir desse ano, pode passar, por favor. Pode passar. Isso, obrigada. Então, a gente mostrou ali uma consolidação dessa política e, a partir desse ano, expandiu a política. Foi criada uma nova categoria, que é a categoria C, para a realização de celebrações e festas juninas que são diferentes dos festivais que as associações e federações das quadrilhas juninas realizam, também voltados para 15 projetos, para realizar os seus festejos, suas festas tradicionais nas suas cidades, nas suas regiões. Pode passar, por favor.
Aí aqui vem o quadro comparativo da quantidade de vagas ofertadas e quantidades atingidas de contemplados, né? Então, 2022, nosso primeiro edital, nós tivemos 91 contemplados na categoria A e 7 na categoria B. E aí, em 2023, 90 na categoria A e 14 na categoria B. E aí, depois tivemos a nova convocatória, que consolidou o total de vagas. Foram 10 contemplados no Arraiá 3 e 1 contemplado na categoria B. Em 2024, preenchemos todas as vagas, 100 projetos contemplados também de quadrilhas individuais, 15 projetos de quadrilhas juninas, de festivais. E em 2025 foram 100 contemplados também de quadrilhas e 16 contemplados de festivais. E o número de projetos inscritos vem aumentando também exponencialmente, né, a cada ano. Pode passar, por favor. A partir desse ano, né, o valor investido aumentou, o valor do aporte para as quadrilhas individuais, que era de 50 mil desde 2022, passou para 60, o das associações para a realização dos festivais, de 150 foi para 200 mil, e a categoria C, que é para as celebrações, para as festas juninas, uma categoria no valor de R$100 mil. Pode passar. Obrigada. Né? E essa política, e essa consolidação dessa política, essa expansão da política demonstra, então, tudo aquilo que já vem sendo falado aqui, no fortalecimento da preservação dos saberes populares, que são transmitidos entre as gerações, a ampliação da democratização do acesso aos recursos públicos, da descentralização, que é muito importante também a gente colocar que a gente aplica a descentralização dos recursos para fora da capital, para fora das regiões metropolitanas. Nós temos muitos projetos contemplados no interior do Estado também. E, mais uma vez, reiterando o que os colegas já falaram, a geração de emprego e renda que esses projetos geram, né? Então, isso é legado também. Tem uma coisa que a secretária sempre fala, que é para uma política pública ser efetivamente instituída, ela precisa de pelo menos 10 anos. Nós estamos na 6ª edição, faltam 4. Pouquinho, passa rápido. E é importante também a gente colocar aqui, em relação à transparência, que todos os projetos que se inscrevem são publicados em Diário Oficial. Todos passam por avaliação de mérito e avaliação documental. Os resultados das notas são publicados no Diário Oficial, os resultados dos recursos são publicados no Diário Oficial, os resultados de habilitação, da etapa de contratação, todos são publicados em Diário Oficial. Se tem alguma inabilitação, alguém ficou desclassificado ou eliminado, a gente convoca os suplentes. Tudo isso é publicado em Diário Oficial e está também no site das secretarias. Então, todo mundo tem acesso a todos os ganhadores desse edital e de todos os outros editais da secretaria também, publicado no Diário Oficial e no site da secretaria. E todos também passam por avaliação, monitoramento e etapas de prestação de contas, que são a prestação de contas do objeto, onde são mandados os vídeos, e depois a prestação de vídeos e as fotos e todos os materiais da realização da ação, e a prestação de contas financeira, onde vão mandar as notas fiscais, todos os contratos, como demonstrar como foi gasto aquele recurso. São 2 etapas de avaliação, e depois de finalizadas as etapas, publicados em Diário Oficial também, as aprovações, aqueles que vão precisar de um prazo de defesa para poder mandar, isso tudo é publicado em Diário Oficial, demonstrando o nosso compromisso também com a transparência. Acho que pode passar, mas eu acho que essa era a última. Eu tenho só um adendo, rapidinho, para que vai ser rápido. Esse slide tem uma informação muito importante. A gente tem proponentes contemplados em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. A gente tem 40 municípios, pelo menos, contemplados com ações desse edital. A gente já investiu nesse edital mais de 20 milhões de reais nas quadrilhas juninas. E a cada quadrilha junina contemplada, a gente está falando de pelo menos 24 dançarinos, no mínimo, por um regramento do edital. Então, a gente está falando de 12 pares de dançarinos e 24 dançarinos que estão ali diretamente se apresentando, sem tirar todo o grupo por trás que já foi expresso na mesa. Então, esse é um pouco do valor que tem cada quadrilha de edital contemplada, cada quadrilha de junina contemplada nesse edital. E
complementando também, como eu falei, né, que o número de inscritos vem aumentando a cada ano. Esse ano nós temos disponibilizadas 130 vagas. Nós tivemos a inscrição de mais de 400, quase 500, 484 projetos no edital de Arraiá, que irão passar pela análise de adimplência, que a gente faz, de todos os CNPJs inscritos, se estão adimplentes perante a Secretaria e ao Estado do Rio de Janeiro, a análise de mérito, que os pareceristas avaliam, os critérios. A nossa banca, é importante também falar, a banca avaliadora dos projetos também é publicada em Diário Oficial, e depois vão passar pela análise documental. Deputada, só uma questão que eu acho que é importante a gente aproveitar essa plenária aqui. Eu vou ficar de pé, gente. Professora não consegue ficar falando sentada. Mas a gente precisa dar um basta a esses processos de ataque que recorrentemente a cultura vem sofrendo. Hoje é o Arraiá, daqui a pouco vai ser alguma outra coisa, daqui a pouco surge uma outra coisa. É o fomento que a gente faz através da lei do ICMS. Nós, enquanto gestão pública, estamos muito tranquilos, porque tudo isso que a Tatiana falou, tudo isso que o Léo falou, é uma verdade na Secretaria de Cultura. Para um projeto ser publicado, ele passa por uma espécie daquilo que as pessoas chamam na administração privada de um compliance. Não é assim, não é de uma hora para outra que dá na cabeça da secretária ou de alguém que está lá, sentado num lugar de decisão, vou fazer o edital tal. Não é assim, não. A gente, para criar uma convocatória, a gente tem um excesso de regramento para chegar até publicar uma convocatória. Inclusive, a gente tem um comitê gestor do dinheiro do recurso do Fundo de Cultura. A secretária não faz o que ela quer com o dinheiro do Fundo de Cultura. A gente tem um comitê administrativo que também faz a gestão desses recursos. Rosana Canuto está aqui, membro do nosso comitê, sabe que as nossas reuniões são lá duríssimas, para a gente pensar quanto cada projeto deve receber, quanto que a gente vai colocar do recurso no fundo, naquela convocatória. Temos lá as nossas divergências, batemos lá as nossas batalhas para fazer com que tudo isso se torne uma verdade e que vá a público, para que as pessoas possam se beneficiar, para que os projetos possam ser beneficiados, para que o território possa ser alcançado e para que o dinheiro possa chegar aonde tem que chegar. Então, nós não temos, a Secretaria, no caso da Secretaria Estadual de Cultura, nós não temos preocupação com as questões jurídicas que norteiam os processos. Mas nós temos uma preocupação que são com as narrativas, que as pessoas agora falam o que querem. E uma mentira contada muitas vezes, vocês sabem o que acontece? Ela vira o quê? Uma verdade. Então, deputada, eu quero, assim, convocar o universo junino fluminense, convocar aqueles que fazem os arraiais do Estado do Rio de Janeiro acontecer. Porque quando eu olho para alguns dos senhores que estão aqui, eu vejo atrás de vocês pelo menos 12 casais. Pelo menos 12 casais, pelo menos 24 pessoas. E aí, a gente precisa aproveitar a oportunidade, que é a oportunidade de junho, julho e agosto, para botar esse projeto de lei para ser votado nessa casa. A gente precisa. Todo mundo daqui precisa sair daqui com o número desse projeto, que eu gostaria de pedir à deputada para reafirmar, e começar a colocar lá na rede social, contar para as pessoas que tem um projeto tramitando nessa casa, pedir para que todos os pares que são do seu movimento reproduzam isso, compartilhe. A gente está falando de uma onda que pode invadir as redes sociais e motivar que outros colegas dessa casa olhem para esse projeto como um projeto prioritário. As pessoas ainda olham para o movimento cultural como para um movimento desmobilizado. Se a gente não aproveitar essa janela de oportunidade, que é final de maio, junho, julho e agosto, vou dizer para vocês, babou. Não vai ser votado fora dessa época, me desculpa. Eu sei que é a época que a gente mais trabalha, é pedir para Papai Noel do Natal pensar em outra coisa a não ser no Natal.
Mas se nós não aproveitarmos essa oportunidade para se mobilizar, nós vamos perder uma janela de tempo. Então, eu queria só motivar ao grupo que está aqui para estarem, de fato, mobilizados para que a gente motive, empurre esse projeto nessa casa, para que, nesse período, a gente possa ter esse ganho, que é um ganho para a gente perpetuar as nossas convocatórias e transformá-las em política pública no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado, secretária. Pessoal, eu queria fazer uma pequena pactuação com vocês, porque a nossa audiência pública está muito representativa. Eu quero, ao final da audiência, descer junto com os componentes da mesa para a gente tirar uma foto bonita, publicar. Então, eu queria fazer uma pactuação com vocês, até porque nós temos servidores aqui na casa que também são trabalhadores como nós, né? Então, da gente ir com um teto de até 7 horas, que seria daqui a meia hora. Então, para a gente conseguir fazer isso, eu vou abrir 5 inscrições, tá? 5 inscrições de 3 minutos, vou ser rigorosa, porque tem as representações dos arraiais, das quadrilhas, que o pessoal... Obviamente, é uma audiência pública, a gente está aqui para ouvir também. Então, eu vou pedir para quem quiser falar, se inscrever agora aqui, ó, com a Gabi, e já pode ir indo para ali. O primeiro que levantar a mão, pode vir. O primeiro que levantou a mão ali, passando por aqui, já fala o nome, vai passando aqui, vai dando o nome aqui para a Gabriela, e vão ser 5 inscrições de 3 minutos cada uma, tá? Ao final, a gente volta para a mesa para as considerações finais, de uma maneira bem rápida. Inscreve a companheira ali, ó. Fechamos, tá, pessoal? O primeiro pode subir, se apresentar, tá? Pode ir aqui, ó. Só subir aqui na tribuna 2, pessoal. 3 minutos, tá? Quando tiver 1 minuto, eu vou avisar, hein? Senhora presidenta, aos 2 representantes da federação, eu sou Carlos Santana, tive 5 mandatos de deputado federal, e seria hipocrisia da minha parte dizer que eu sou uma pessoa ligada aos arraiais, mas sou ligado às culturas populares. Como negro que sou, sei e estou tomando uma aula, e quero agradecer uma pessoa que me fez estar aqui, que é a France, que acaba tendo uma relação mais religiosa com ela. Ela mandou para mim um vídeo do deputado atacando. E a primeira coisa que eu pensei naquele vídeo, eu falei assim, esse deputado não mora em nenhuma cidade do interior, esse deputado não mora na Baixada Fluminense e nem mora na minha Zona Oeste. Todos nós que somos pobres, de periferia e de favela, então somos quadrilha. Eu vim aqui e quero ficar muito satisfeito, deputada Verônica, pelo seu empenho. E a secretária Daniela, eu tenho uma experiência com ela que foi muito positiva. Um certo momento, um grupo de companheiros me procuraram ligado ao funk das antigas. E botamos mais de 20 companheiros para discutir com ela também um edital para esse setor, que é uma manifestação popular, entendeu? E ela, se dependesse dela, a gente tinha feito um grande evento. Nós tivemos um problema com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Foi a Prefeitura do Rio de Janeiro que não nos ajudou a botar no calendário do 20 de novembro, o mês da consciência negra, a gente queria incluir o funk da antiga. E não conseguimos, mas um dia a gente vai conseguir. Eu quero dizer que esse processo que vocês estão hoje, ele é muito rico a nível da organização. Eu sou de uma geração que nós não tínhamos isso. Até porque nós fomos criados na ditadura militar. Na ditadura militar, nós não tínhamos essa liberdade nem de chegar aqui no parlamento para conversar. E aí nós tínhamos que fazer os nossos arraiais, nós garoto, eu morei em Realengo e hoje continuo na Zona Oeste, lá em Bangu, e todos os arraiais que a gente participou foram fruto das nossas discussões, somos nós que se organizavam, garotos, entendeu, e fazia. Eu nunca dancei, porque eu ficava na organização, os meus irmãos que dançavam, porque quem ficava na organização não tinha tempo para ensaiar, e a gente ficava montando, arrumando dinheiro, e vai aqui, arruma madeira para fazer as barracas, e assim sucessivamente. Então eu quero parabenizar, assim, é muito rico esse processo,
é um processo educativo e, ao mesmo tempo, aqueles que participam. Assim, a forma de organização é essa, pessoal. Eu acho que assim, vocês chegaram ao que chegaram porque vocês têm uma pessoa no parlamento que tem uma sensibilidade enorme, uma secretária que abre, entendeu, toda essa discussão e vocês são ouvidos. Agora, a importância da organização de vocês. Se tiver organizado, conquista muito mais. Agora, se não tiver organizado, acaba tudo. Então, a gente só tem que avançar. Obrigado por esse dia. Obrigado, Carlinhos. Vamos passar a palavra para o próximo agora. Pessoal, vamos tentar fazer a fala em 3 minutos para chegar naquele teto que a gente combinou de 7 horas. Boa tarde a todos. Meu nome é Reinaldo Oliver, representante da Junina Aurora Boreal, da Ueraquerge e da União Junina. Primeiro de tudo, deputado, eu queria agradecer o espaço e sua boa vontade, parabenizar a secretária Daniele, porque ela realmente salvou o mundo junino carioca. Antes de tudo, como o Rodrigo citou, nós tínhamos, na década de 90, 647 quadrilhas disputando somente o Arraiá do Rio. E quando a secretária lançou o primeiro edital, nós não tínhamos 80 quadrilhas para ser contempladas. Então, é prova disso viva o quanto esse edital é importante. E ele não é importante simplesmente financeiramente, ele é importante culturalmente, porque no edital do ano passado foi colocada uma exigência que fosse feita uma oficina e uma palestra. E a maioria das quadrilhas fizeram essa palestra falando sobre o histórico do edital, que poucas pessoas sabem que a cultura junina nasceu no Rio de Janeiro e se espalhou pelo Brasil, assim como já foi falado pelos colegas ali. Eu acho que nós temos o momento certo e, como a secretária falou, se não for agora, não vai ser mais. Nós temos a deputada Verônica Lima e a secretária Daniele Barros. As duas juntas podem fazer isso tudo se tornar realidade. E se nós não aproveitarmos agora o momento, isso vai passar. E a gente não sabe mais se vai achar uma segunda Daniele, uma segunda Verônica, ou se Deus vai permitir ter outras oportunidades. Então, como quadrilheiro, eu agradeço, parabenizo a cada um de vocês que estão aqui hoje, disputando o momento de fala, mas, acima de tudo, eu só quero aproveitar e dizer, com essa dupla que nós temos agora, da deputada Verônica Lima, à frente da Comissão de Cultura, e da secretária de Cultura, que salvou o mundo junino carioca, é realmente o momento. Se a gente não fizer esse PL ser votado agora, não vai ser mais. Eu faço coro à secretária, vamos juntos levantar isso, fazer essa onda crescer e ser votado esse ano ainda. Senão, nós não vamos conseguir. Obrigado, meu amigo. O próximo, por favor, só se apresentar. Enquanto ele está subindo aqui para falar... Boa tarde. Desculpa. Enquanto ele está subindo aqui para falar, eu queria passar uma informação importante sobre esse PL, que é o nosso PL 2579 de 2023. Esse PL, ele ganhou um parecer favorável na CCJ, que é a comissão das mais importantes da casa, não vou falar mais importante, mas das mais, né, que dá constitucionalidade na legislação. Então, ele passou na CCJ, ele já passou por várias comissões aqui na casa, estão faltando apenas 2 comissões, só 2. Eu já vou entrar com um requerimento de pedido de urgência para saber se a gente consegue botar na pauta, né, e fazer votar, porque ele já está 2 anos tramitando e já passou praticamente por todas as comissões aqui da Assembleia Legislativa. Então, vamos para o próximo aqui. Meu nome é Aldair, sou representante da quadrilha Anos Dourados, né, de Cosmos, Zona Oeste do Rio de Janeiro. E eu gostaria de falar um pouquinho da importância desse investimento que o edital tem para a nossa quadrilha, que estamos aí quase com 30 anos e nunca recebemos nenhum tipo de investimento, nem público, né? Claro que fomos contemplados em 3 editais e muito menos em privados. Então, ao longo da nossa história, foram apenas R$50 que a quadrilha Anos Dourados ganhou de investimento. E o resto desse ano todo investimos do nosso próprio bolso. Então, o edital, quando chegou em 2022, secretário, foi muito importante para a gente. Fomos contemplados, fizemos o nosso arraiá, fizemos a nossa apresentação, prestamos a nossa conta, estamos com a nossa conta em dia, né? Em 2025, não fomos contemplados,
reavaliamos todos o nosso projeto, ficamos na nossa, corremos atrás, se organizamos, corrigimos onde estava errado, para 2026 tentar novamente. Então, fomos para além desse investimento de R$50 mil, fizemos até, para vocês terem noção, no nosso arraiá, no nosso mínimo arraiá lá, fizemos com o papel também da reciclagem. Todo o insumo que foi produzido no nosso arraiá, botamos na nossa prestação de conta. Cabe os dois ali poder, se vocês quiserem reavaliar lá, dar uma reavaliada e olhar, está lá na nossa prestação de conta. Copa descartáveis, os insumos orgânicos, latinha de refrigerante, a PET, todo o insumo que foi gerado. Então, assim, para que dar um valor a esse investimento. Então, para a gente é muito importante. Ano passado ficamos muito tristes, sim, porque não fomos contemplados, mas faz parte. E esse ano gostaríamos muito, né? Já estamos trabalhando para ser contemplado. Só para encerrar a minha fala, vereadora, não querer ultrapassar o tempo, eu só queria fazer uma pergunta de todo esse caminho que tem, né, e é publicado no Diário Oficial, as prestações de conta de cada quadrilha e a prestação de conta também vem, é publicado também no Diário Oficial, para que possamos acompanhar? Obrigado. Sim, já de antemão, enquanto o outro está se posicionando ali, a gente também publica a prestação de contas, e quando a gente publica, a gente também envia via sistema para que vocês fiquem lá com tudo isso no arquivo de vocês, tá bom? O próximo. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite a todos presentes na mesa. Eu sou Ângelo, da quadrilha Junina Nazaré Show, e eu vim falar um pouquinho da importância dos editais para a minha quadrilha em particular. Eu peguei também uma colinha aqui, que eu já publiquei no Instagram também sobre isso. Na minha quadrilha, os editais de cultura geraram profissionalização. A gente ensinou cerca de 100 pessoas a costura, adereçagem, chapelaria, cenografia, produção cultural e afins. Isso não só para a cultura junina, não só para a quadrilha junina. A gente espalhou profissionais pela cidade, no Carnaval, na Folia de Reis, em outros lugares. Atualmente, a Nazaré, a gente conseguiu compor 4 ateliês, seja de costura, seja de adereçagem e outras coisas diversas que faz uma cultura junina. E a gente presta serviço para cerca de 12 quadrilhas. Tudo isso com arraiá cultural. A nossa quadrilha, a gente distribui os figurinos gratuitamente para os componentes. A gente tem cerca de 38 componentes, e todos eles são feitos de maneira gratuita e são figurinos de alta costura. Não é uma costura básica de remendo pendurado. É alta costura, com pedraria, adereçagem, tudo bem feito, prestando serviço das pessoas que aprenderam a costurar, aprenderam a adereçar e hoje em dia recebem também para costurar para a própria Nazaré. Na Nazaré, a gente também tem as pautas de inclusão. Lá, a gente tem a movimentação de que todos são bem-vindos. A gente tem pessoas com deficiência, a gente tem pessoas com deficiências diversas, seja auditiva, deficiência intelectual, diversas. A gente não exclui ninguém na quadrilha e a gente trabalha com a inclusão. Na nossa quadrilha, a gente se preocupa também com a saúde mental. A gente tem parceria com psicólogos e outros profissionais diversos também sobre isso, e a gente também faz atividades como distribuição de alimentos no bairro, porque o nosso IDH é bem baixo lá onde a gente mora. A gente faz parcerias, indica pessoas para o CRAS, regulariza a MEI e outras coisas. E só para concluir, também a gente faz também incentivos de cursos profissionalizantes, e eu mesmo, atualmente, eu tenho 4 faculdades, porque eu fui vendo as necessidades da minha quadrilha e fui estudando para conseguir manter minha quadrilha no alto padrão que a gente é hoje. Muito obrigado. Parabéns. Agora, a última pessoa inscrita. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Rosane Canuto, como a secretária citou. Eu sou membro do Comitê Gestor do Fundo na representação da sociedade civil. Hoje também ocupo a cadeira de titular de Cultura Popular dentro do Conselho do Estado. E eu queria colocar aqui, né, a secretária sabe, que por trás de um edital existe um trabalho árduo de um grupo muito comprometido de pessoas. Eu me lembro muito bem quando eu recebi a ata da reunião do dia 15 de janeiro. Muitas pessoas estavam de férias,
e a gente estava lá discutindo exatamente o edital de Arraiá. E aí, poxa, 15 de janeiro, exatamente, porque a gente discute essa minuta, depois ela passa por uma avaliação, e depois disso ela ainda passa por uma grande demanda de comissões jurídicas, até que ela se torna realidade quando ela é publicada no Diário Oficial. É muito comprometimento. Eu quero colocar aqui que eu não sou membro da gestão, eu represento a sociedade civil, e eu gostaria de defender não só a quadrilha, como representante da cultura popular no Conselho do Estado, mas também defender todos os editais que saem com fomentos do Fundo de Cultura. Hoje, isso é realidade graças ao trabalho da nossa secretária, Daniele Barros, que teve a coragem de desbloquear o Fundo de Cultura assim que ela entrou para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A gente tem ali uma preocupação muito grande de transformar fomento e que ele chegue realmente na base onde as pessoas estão trabalhando. E uma das coisas que eu me lembro bem é que, nesse edital de Arraiá, a gente teve uma preocupação muito grande com os dançarinos. A gente queria ver essas pessoas que passam o ano inteiro trabalhando, ensaiando, para fazer bonito nesse período de maio, junho, julho, né? Que eles realmente fossem contemplados de forma que eles não perdessem o interesse de participar. E, principalmente, a gente tem uma preocupação de fazer editais que fomentem a memória e o patrimônio. Quadrilha é patrimônio. Eu me lembro de quantas vezes a minha mãe me arrumou para eu ir dançar quadrilha na escola. Aquilo era uma alegria para mim. Então, assim, eu estou aqui para falar, secretária, a senhora sabe do nosso comprometimento, falar que a gente pretende realmente continuar esse trabalho, mas a gente realmente precisa que vocês estejam ao nosso lado e contra essas manifestações absurdas de que existe alguma coisa por trás do fomento que vem chegando para a cultura, graças a um trabalho de uma equipe muito comprometida que existe na Secretaria de Estado. Obrigada. Obrigada. Eu vou voltar rapidinho aqui para a mesa, para as considerações finais, começando pela secretária Daniele Barros. Eu acho que eu já falei demais, né? Só quero agradecer a participação de todos, dizer, contem com a Secretaria de Cultura, nós estamos lá trabalhando para validar os projetos, para olhar para aqueles projetos que, de fato, têm um mérito cultural, que está com a documentação adequada, para tão logo a gente possa, cumprindo aí o rito da cronologia, a gente possa efetuar o pagamento de todos vocês. Então, contem conosco e vamos em frente. Obrigado, secretária. Passo a palavra agora para as considerações finais do senhor Rodrigo Alves, presidente da Festilha do Rio de Janeiro. Secretária, Léo e Tati, eu tenho uma boa notícia para vocês. Os números que vocês falam, como a secretária disse aqui, que no mínimo 12 casais que ela enxerga atrás de cada um aqui, mudou por causa do edital. Hoje, a menor quadrilha no estado do Rio tem 20 pares. Tem quadrilhas que têm 40 pares. A maioria estão acima de 30. Então, esse número mudou, graças ao edital. Muito bom. Inclusive, agora, recentemente, nós tivemos 2 torneios de ensaio. Da Liquerge, representada pelo nosso colega ali, o Felipe, presidente, e da Festrilha. Esses 2 editais, esses dois torneios de ensaio, teve, no mínimo, 3.500 pessoas lá participando. Coisa que, antes do edital, a gente fazia torneio de ensaio, era com 200, 300 pessoas. Então, isso prova que o edital ele não só está chegando na ponta, como está fazendo a mudança do mundo junino. Então, os números para o próximo ano, vocês vão ter que mudar. Os presidentes de federação, todos que estão aqui, que eu e Cris estamos representando a todos, porque o movimento de quadrilha, ele é em si, todos nós somos um movimento de quadrilha. Temos o Frank, da Figiquerge, temos o Dino, da Eferge, a Leila, cadê a Leila? De Campos, temos a Inês, da Facobafo, temos o Wagner, da Liquajúnior, de Nova Iguaçu. Cadê? Tem mais algum presidente? Tem Troféu Anarrier, tá representado pela Paula, Reinaldo Oliver, pela Ueraquerge. Então, nós somos o movimento. Hoje, aqui,
não está a fala de um presidente da Festrilha. Hoje está aqui a fala de todos, porque nós somos um movimento único. Tá? Obrigado, secretária, e obrigado, deputada. Obrigado, Rodrigo. Passar a palavra agora para Cris Grujão, presidente da Aquarrio. Oi. Eu só queria mesmo agradecer ao movimento que hoje está aqui presente. A gente sabe da dificuldade que é estar aqui. Agradecer a comissão da secretaria. Não teve uma única vez que nós fôssemos lá e não fomos bem atendidos. A última vez fomos atendidos pela Tati e a Cláudia. Isso é super importante. É entender que mesmo na dificuldade, mesmo sendo um órgão público, na nossa dificuldade, vocês entendem e nos ouvem. Ouvem e botam em prática aquilo que a gente entende. Esse edital ele praticamente está da forma que nós entendemos. Então, eu agradeço a isso. A secretária está muito bem assessorada pela equipe dela. Ela já é uma grande mestra. E, com certeza, vocês também são. Aos meus quadrilheiros, eu hoje falo como Cristiane, forjada dentro do movimento cultural, desde os 12 anos. Por todas as dificuldades que eu tive na minha vida, eu não seria quem eu sou se eu não passasse pela cultura. Se eu não passasse pela cultura junina, que me acolheu muito pequena, muito nova. Quando minha mãe trabalhava de segunda a sexta, eu ficava sozinha em casa a semana toda, tomando conta da minha irmã de 7 anos. Então, foi a quadrilha que me acolheu, que me ensinou o que é família, que me ensinou que é estar junto, mesmo quando o sangue não é o mesmo. Foi ali que eu me criei. Então, eu sempre estarei lutando, não em nome de federação, mas em nome da vivência que eu tive, pela pessoa que eu me tornei, pelos filhos que eu criei, que hoje também estão no meio cultural, e entendem que a cultura faz parte da nossa existência. Muito obrigada, Daniele, obrigada, deputada, pelo esse espaço. É muito importante nós termos isso. A cultura popular, ela ainda é marginalizada pelo povo. E aqui, hoje, nós provamos que o poder público pode conversar conosco, porque nós somos organizados. Nós somos, sim, um grande movimento equiparado ao carnaval. Eu não tenho dúvida disso. Muito obrigada. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris. Eu vou fazer os encaminhamentos de pé, e aí depois a mesa vai descer para tirar uma foto todo mundo junto. E queria fazer aqui uma fala bem breve. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todo mundo que compôs a mesa aqui junto comigo, agradecer à secretária Daniele Barros, a toda a sua equipe técnica da secretaria, que sempre, com muita presteza e com muita capacidade, demonstrando muita capacidade técnica, sempre atende os nossos chamados. Agradecer aqui a Cris, né, representando a Aquarrio, o Rodrigo, né, representando a Festilha também, que aí falaram em nome de todas as associações e quadrilhas presentes. Agradecer a cada um e a cada uma. Acho que a gente conseguiu construir uma audiência pública também com muita representatividade. Eu quero me desculpar pelo fato da gente, de repente, não ter conseguido citar a todos. Uma pequena falha nossa aqui que queríamos poder citar a todos, mas queria que enaltecer e falar da enorme representatividade que foi essa audiência na tarde de hoje. Segundo, acho que ficou claro aqui na fala de todos que a gente compreende muito bem a nossa diversidade, às vezes até as nossas diferenças, as nossas adversidades, mas para defender a pauta da cultura, não. Né? A gente não pode confundir as coisas. Porque, às vezes, na tentativa de atacar a manifestação cultural, as pessoas fazem um malabarismo retórico. Então, que fique muito claro, né? A gente pode ter divergência no campo da política, mas a gente tem muita convergência na hora de defender as nossas manifestações culturais. Eu acho que a secretária, do lado dela, como gestora, está se comprometendo, né? Não só na prestação de contas e na transparência, eu, no meu lado, como parlamentar, cobrando também essa transparência, criando os espaços de discussão, de democratização e de escuta, e de formulação também das leis, porque isso é muito importante. Esse também é o maior consenso entre nós. Eu acho que a gente sai daqui com uma tarefa das mais importantes, porque nós somos, antes de tudo, lutadores e lutadoras sociais. A gente está cansado de saber que nesse país a gente não avança e não conquista nada se não for o quê? Lutando.
Se a gente não reivindicar, não lutar, não fizer campanha, não for para a rede social, não pedir, a gente não conquista. E eu acho que, em que pese as dificuldades que a gente tem hoje de debater democraticamente na sociedade brasileira, a gente pode ter um momento de convergência e conseguir aprovar uma lei que, quando eu deixar de ser deputada, essa lei ainda vai estar valendo. Quando a secretária deixar de ser secretária, essa lei ainda vai estar valendo. Quando a gente, de repente, não estiver mais aqui, quando as outras gerações chegarem, essa lei já vai estar valendo. A lei fica, a gente passa. A lei é sempre uma conquista importante da nossa cidadania. Então, vamos lutar muito para que a gente consiga aprovar esse PL que tramita aqui nessa Casa Legislativa, porque na medida em que a gente tiver essa conquista, a gente também bota no recuo aqueles que atacam as manifestações culturais, porque passa a ser lei, né? Deixa de ser algo que a gente está fazendo porque a gente está lutando ali pontualmente e passa a ser uma conquista celebrada num processo de lei. Segunda coisa... Obrigado. A segunda coisa que eu queria era aproveitar também esse momento, não posso deixar de fazer isso, né? A ministra Margarete Menezes é alguém que merece muito essa honraria, essa medalha Tiradentes. Eu estava brincando outro dia, a maioria das pessoas, elas às vezes não tem muita compreensão sobre aquilo que a gente entrega, né? Como honraria, como cidadão ou cidadã benemérito. Então, benemérito é alguém que faz uma campanha social, entrega alguma coisa. A honraria é para qualquer cidadão ou cidadã brasileira com a qual aquele deputado ou aquela deputada, né, tenha afinidade e ache que, por emitir opinião, por representar alguma pauta, mereça aquela honraria. Então, é muito importante, às vezes, a gente distinguir, e não é todo mundo que distingue. Então, cidadão benemérito é uma coisa, honraria porque você tem afinidade com o posicionamento da pessoa é outra. Então, eu acho que a Margarete, ela mereceria o de cidadã benemérita e uma honraria do Estado do Rio de Janeiro. Estou muito orgulhosa de entregar essa medalha para a ministra Margarete Menezes, que a gente já teve num passado não muito distante, gente entregando medalha Tiradentes até para miliciano dentro de Bangu, né? E agora a gente vai poder entregar a medalha Tiradentes para a ministra da Cultura, Margarete Menezes. Ela merece muito. Certamente tem também um pouquinho de contribuição dela para que a gente tivesse também esse edital de 13 milhões, porque também tem dinheiro aí do Ministério da Cultura, do nosso presidente Lula. Então, são entregas feitas a muitas mãos. As mãos que cobram, as mãos que fazem audiência pública, as mãos que executam com capacidade técnica, as mãos que lutam, as vozes que lutam. Eu acho que tudo isso junto e misturado resulta, né, nesse edital tão potente que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu queria convidar todos vocês, todos e todas, para no próximo dia 28, né, de maio, lá no Circo Voador, a gente vai fazer mais do que uma entrega da medalha Tiradentes, pessoal. A gente vai fazer um encontro da diversidade, a gente vai fazer um encontro de todas as manifestações culturais. Eu estava conversando aqui na mesa, não é só sobre o edital de arraiais que a Verônica Lima legislou. A gente legislou também para o hip-hop, com o edital de fomento. A gente transformou o PL de blocos de carnaval numa realidade, já é lei. A gente apresentou edital também de fomento para a Folia de Reis. Vamos apresentar agora, acabamos de protocolar, para garantir o Dia Estadual da Folia de Reis, na última sexta-feira do mês de janeiro. Então, tem uma série de legislações de fomento que ajudam a consolidar o nosso sistema estadual de cultura. Então, esse dia 28, a gente vai estar entregando a medalha Tiradentes para a ministra e vai também estar entregando o patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro
para o Circo Voador, que é um lugar mais do que emblemático da cultura carioca. Então, eu quero muito poder contar com vocês. Estou convocando todo mundo da Folia de Reis, estou convocando todo mundo dos arraiais, dos blocos de carnaval. A gente vai abrir os portões do Circo Voador 4 horas da tarde, às 4 da tarde já vai estar aberto. A ministra vai estar em agenda, então ela só vai depois do expediente, então às 18h30 ela vai estar chegando lá no Circo Voador com o cortejo do Filho Gigante, com muita água de cheiro que ela merece, e espero poder contar com todas as manifestações culturais e também com o movimento de arraiais. Obrigado, dou por encerrado aqui a audiência pública e estou descendo junto com a mesa para a gente poder tirar uma foto.